Boa noite. Vamos iniciar o estudo do livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Hoje, a temática está no capítulo 2 do livro. Lembramos que os temas anteriores estão em nosso canal no YouTube e no canal da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Caruaru. Vamos para a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho segundo João, comentado por Emmanuel, capítulo 18, versículo 36. Muitos aguardam a vinda espetacular do céu à terra, ignorando que a construção do céu há de começar em nós, se nos propomos alcançar a vida perfeita. Então vamos aqui fazer algumas observações para introduzir o nosso estudo. Emmanuel aqui nos convida de uma forma sutil à reflexão, porque quando ele diz muitos aguardam a vinda espetacular do céu à terra, porque, na verdade, a grande maioria do movimento cristão aguarda. E aí ele vai nos convidando a reflexões mais profundas. Primeiro, ao dizer, ignorando que a construção do céu há de começar em nós, numa referência clara à passagem do Evangelho na qual Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. E, naturalmente, na palavra do Mestre, uma grave advertência ou motivação para o nosso alinhamento íntimo com as leis divinas e com os propósitos superiores da vida. Na verdade, por decorrência natural dessa citação do Cristo, nós somos chamados a estabelecer a partir de nós a experiência da construção desse reino, aonde nossos pensamentos, harmonizados com as leis divinas, darão campo à ampliação do sentimento e das emoções nessa harmonia com os objetivos superiores da vida. Isso sendo realizado, estaremos construindo dentro de nós o reino espiritual, o reino dos céus, que encontraremos no nosso retorno à vida maior. E fechando essas ponderações, Emmanuel nos disse: se nos propomos alcançar a vida perfeita, porque não há dúvida, se não seguirmos esse roteiro, a princípio da construção do reino dos céus dentro de nós, para mais adiante, este reino está manifesto e estabelecido ao redor de nós. Se não seguirmos esse roteiro, nós não lograremos alcançar a vida perfeita. Então, eram essas reflexões que tínhamos desse texto de Emmanuel, e hoje iniciamos o capítulo 2 do livro A Obsessão e o Movimento Espírita. Como o próprio título do livro diz, ao longo de diversos encontros que estamos tendo e teremos em torno desta obra, o enfoque principal é a obsessão. O mundo corporal é plasmado pelo espiritual, onde a vida é pulsante, permanente, original.
reflete o estágio no qual se encontram aqueles que o habitam. Razão esta que torna o planeta terrestre de provas e expiações. Então, nos últimos encontros que aqui tivemos, foram feitas diversas observações e reflexões em torno da obsessão de ordem pessoal, da qual o fato de estarmos no mundo de provas e expiações, aonde a grande maioria dos espíritos encarnados ou desencarnados estão nos seus estágios iniciais de caminhada evolutiva, com a predominância ainda de tendências viciosas, de instintos, quer o espírito do homem esteja no corpo denso ou fora dele. Agora, a partir desse capítulo, esses conceitos vão começar a se ampliarem para as consequências que trazem dentro do movimento espírita. É claro que para muitos, ao começarem a tomar conhecimento das instituições espíritas, imaginam encontrar nesses agrupamentos pessoas bem espiritualizadas, pessoas identificadas plenamente com a realidade espiritual da vida e que já teriam superado os entraves e as dificuldades maiores que o planeta oferece. Mas nós sabemos que não é assim. É muito comum, depois dessas expectativas, virem as frustrações, porque percebem normalmente que no conjunto de trabalhadores e simpatizantes da doutrina espírita em uma instituição, ainda há grandes problemáticas de relacionamento humano e de espiritualização. É porque, como estamos vendo nesse texto inicial, o fato de, ao redor de nós, haver todo um campo imenso de espíritos infelizes, doentes e desequilibrados, trazem normalmente por consequência a expressão dessas características nos espíritos encarnados. E não é por estarmos pertencendo a determinado grupo cristão, e no caso do grupo espírita, tenhamos uma proteção especial e não sejamos alvo de incisivas, de ataques, de intrusões dos espíritos desencarnados, tomados por desequilíbrios, por invejas, por sofrimentos que acabam desejando compartilhar com os outros. É muito comum no relacionamento que temos na sociedade em geral, as pessoas que estão de bem com a vida, que estão felizes dentro das possibilidades que o mundo oferece, elas gostam de estar com pessoas felizes e se sentem bem da companhia dessas pessoas. Mas sabemos que não é o mesmo que ocorre com aqueles que estão infelizes, desequilibrados ou doentes. Referimos-nos aqui aos encarnados. Mesmo entre nós,
há uma tendência bem expressa nessas pessoas de não se sentirem bem com a felicidade dos outros, de muitas vezes invejarem e desejarem atrapalhar a felicidade alheia. Não é de outra forma que acontece com esse grande número de espíritos desencarnados, infelizes, que se aproximam das instituições espíritas. Eles também trazem um coração cheio de invejas, de maldades, de sofrimentos e de desequilíbrios. E por isso, as dificuldades que hoje estaremos compartilhando dentro desse enfoque mais estendido ao movimento espírita em geral. Na generalidade, tudo quanto sucede na esfera física tem origem na realidade espiritual, tornando-a um mundo de efeitos, no qual as ocorrências se desencadeiam sob as mais variadas injunções. Então, enquanto o mundo espiritual ao redor da Terra for um mundo cuja população predominante é doente e é infeliz, naturalmente estamos impregnados da presença desses espíritos que estabelecem também entre nós o mesmo nível de desarmonia e de infelicidade. Então, a esfera física tem origem na realidade espiritual. Face ao primitivismo ainda predominante na maioria dos seres humanos, destaca-se a providencial manifestação do divino amor, que se expressa mediante a abnegação, o devotamento e o sacrifício dos espíritos tutelares. Tutelares aqui é dos espíritos protetores, dos benfeitores espirituais. Então, é uma decorrência natural a questão dos processos obsessivos, face o primitivismo que é predominante entre os espíritos que compõem a humanidade e que, mesmo assim, a providência divina, a misericórdia e o amor de Deus, através dos espíritos tutelares, dos espíritos benfeitores, que não medem esforços face a devoção e o sacrifício que realizam para nos ajudar e para ajudar também os espíritos envolvidos nos processos de obsessão. Então, isso é percebido de forma bastante clara nos livros do espírito André Luiz, na série Vida no Mundo Espiritual. É percebido também nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Valdo Franco, aonde esses espíritos abnegados fazem tudo, trabalham muito para minorar os processos de obsessão e de sofrimento, consequentemente, que envolvem as duas humanidades, a encarnada e a desencarnada. Por largo período, permanecerão esses conflitos. Por negarem os litigantes, os que estão em briga, vitimados por descabido orgulho e primário egoísmo, a se entregarem ao perdão das ofensas e à fraternidade recomendadas por Jesus.
pelo bom senso, pelo despertar da consciência obscurecida. Então, por longo tempo ainda, permanecerão os processos obsessivos que temos vistos, que têm sido tratados nas casas espíritas e que fazem parte das provações da criatura humana. Então, origem vitimados pelo descabido orgulho e egoísmo. E por não se entregarem, não haverem abertura aos processos de perdão. É interessante aqui nesse texto ainda quando faz a seguinte menção, recomendadas por Jesus pelo bom senso, pelo despertar da consciência obscurecida. É porque, de fato, nós vivemos numa época onde os avanços da ciência, sobretudo da neurociência, é constatado que o cultivo das emoções sadias, da indulgência, do perdão, da amorosidade, da paciência, o cultivo das boas emoções, fortalecem as defesas imunológicas de nosso corpo, tornam-nos mais fortes no enfrentamento de doenças. Então aqui já se trata de uma questão de bom senso, o perdão, e também pelo despertar da consciência obscurecida. Na medida em que o homem vai se tornando mais conscientizado da sua verdadeira natureza espiritual, abrem-se-lhe a percepção a nível de consciência iluminada, as recomendações do Cristo e a diretriz em estabelecer de forma cada vez mais ampla a amorosidade e o perdão das ofensas. E, consequentemente, a terapêutica ideal dos processos obsessivos. Enquanto não ocorre essa alteração de conduta, tramas sórdidas, armadilhas hábeis, traições infames são trabalhadas nas esferas inferiores contra as criaturas que, inadvertidas e descuidadas, tombam. Então, o processo de libertação, de superação das obsessões, que envolve a mudança de conduta mental, emocional, comportamental da pessoa, enquanto ela não se dá, continuam os processos em armadilhas hábeis, em traições infames, originadas dessa interferência negativa do mundo espiritual sobre nós, envolvendo, claro, sobretudo, as pessoas não esclarecidas e descuidadas da realidade espiritual que as envolve. Dessa forma, o número de obsidiados é muito maior do que se pode imaginar. Não mensurado, detectada com facilidade, a obsessão campeia, desavora, arrebanhando multidões de vítimas, num como no outro plano de vida. Porque a obsessão, como sabemos, ocorre de forma bilateral. Dos espíritos desencarnados para nós, de forma mais predominante, mas também de nós para os espíritos desencarnados. Dos desencarnados entre si, dos encarnados também. Então,
examinar os desequilíbrios emocionais e comportamentais do homem, a obsessão campeia, se multiplica. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea de preces, diz lá no final do capítulo, nos itens sobre preces para obsessores, para obsidiados, diz assim que a obsessão deve ser vista como uma prova e que, por outro lado, essa é a expressão que o Evangelho utiliza, é de que a quantidade imensa de processos obsessivos é bem especificada na palavra pululam, multiplicam-se de forma intensa entre os homens, os processos obsessivos, arrebanhando multidões de vítimas em ambos os planos da vida. O espiritismo prático, através das sessões de educação mediúnica ou de desobsessão, rompeu o véu que ocultava essa triste realidade e de que se tinha notícia somente fragmentária, que a mitologia denominou Hades, inferno, purgatório e outras expressões. Então, certas tradições mitológicas e até mesmo da Igreja Católica não especificou detalhes sobre como se dá na realidade espiritual a multiplicação de grupos de espíritos obsessores e infelizes que engendram, que participam das incisões obsessivas, não só entre nós encarnados, mas também entre os desencarnados. Mas agora, através das reuniões mediúnicas nas instituições espíritas, é constatado em detalhes essa realidade e são possibilitados mecanismos terapêuticos para a solução de muitas tramas da obsessão e de influências dos desencarnados entre si e entre nós. Então, continuando, compreensível que a fúria dos seus mantenedores volte-se contra todos aqueles que se dedicam ao bem, que lutam contra o crime e a hediondez, particularmente os espíritas sinceros, que têm a tarefa de promover a sociedade do porvir. Então, é entendível que no mundo espiritual muitos espíritos se agrupam contra os trabalhos de desobsessão, as intervenções das casas espíritas em ajudar muitas pessoas vítimas desse processo. Então é natural que haja, de uma forma mais generalizada, perseguições desses espíritos contra grupos e instituições espíritas. E, particularmente, como o texto diz, os espíritas sinceros, os que têm a tarefa bem definida de estar ajudando a promoção, o progresso da sociedade humana. Da mesma forma, agem contra os médiuns,
que são os instrumentos da revelação desses antros de vergonha e horror, tentando explorá-los psiquicamente, desmoralizá-los, para assim anularem o efeito das informações libertadoras. Então, nessa área, muitas obras espíritas que tratam de uma forma minuciosa essas infiltrações nos grupos espíritas. Lembramos aqui algumas obras que sugerimos a leitura. Perturbações espirituais, de Manuel Filomeno de Miranda, na mediunidade de Valdo Franco. Sexo e obsessão. Também podemos aqui citar algumas obras de André Luiz, que abordam como há essa questão associada aos trabalhadores da reunião mediúnica, como no livro Missionários da Luz, nos primeiros capítulos que abordam a mediunidade. Então, a revelação espírita, ela passou a mostrar de forma em detalhes essa realidade. E, consequentemente, nos habilitando com instrumentos para resultados mais eficazes na dissolução de processos obsessivos. A campanha sórdida contra a mediunidade dignificada e os médios responsáveis, promovida pelas entidades obsessoras, é ostensiva e vem de longa data, incessante e sem quartel, agressiva e sutil. Então, é claro que os trabalhadores espíritas vinculados à área da mediunidade, do socorro aos processos obsessivos, têm na doutrina espírita os instrumentos pelo estudo, pela reflexão, pela própria transformação moral em que se sentem estimulados a realizar, as habilidades que os fortaleçam no enfrentamento dessas obsessões coletivas que muitas vezes alcançam as instituições espíritas. E quando aqui se refere a incessante sem quartel, é porque não se limita a uma área específica o alvo desses espíritos. Às vezes se direciona à família do médium, ao trabalho, aos colegas de trabalho dele, à vida social. É uma luta sem quartel. Em qualquer lugar é possível ser alvo das insinuações e das tentativas obsessivas, para as quais é importante aqui lembrarmos a conduta moral, a vigilância nos pensamentos, o esforço de equilíbrio emocional, são verdadeiros preventivos e barreiras a bloquearem o acesso desses espíritos a nós. Para lidar com esses cultivadores do mal, espíritos nobres renunciam a instâncias superiores, a que têm direito, a fim de mergulharem nas sombras terrestres, para esclarecê-los, libertá-los e socorrer aqueles que padecem a perseguição. Tão importante aqui esse enfoque que a obra traz,
sobre o esforço nobre e constante dos espíritos abnegados em nos ajudar, em promover a dissolução de processos obsessivos graves, em estar nos socorrendo, nos amparando. É evidente que muitas vezes eles precisam contar com a nossa colaboração, com a nossa participação junto a eles, em ajudar na solução de determinados processos obsessivos. Aqui, durante a encarnação, aqueles que lidam nessa área exercem um certo treinamento para a continuação do trabalho no plano espiritual. Bom, aqui nós concluímos as observações desse segundo capítulo. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite.